Abra sua Bíblia. Eu amo essa parte. Abra sua Bíblia. Hoje eu vou pedir para você abrir no Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 6. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 6. Você pode abrir na sua Bíblia de papel, ou no seu celular, no seu smartphone, ou... Obrigado, muito obrigado. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 6. Antes de nós lermos essa passagem, eu queria rapidamente agradecer vocês pelas orações da semana passada e retrasada, e eu acho que alguns dias a mais do que isso, pela vida da Rebeca. Ela foi internada, esteve na UTI de novo, tem carteirinha da UTI praticamente, e aí o Senhor está fazendo uma obra linda, o Senhor está curando a Rebeca. Nós vamos crer, irmãos, quando Jesus nos ensina a orar dizendo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é no céu. Me diz uma coisa, tem enfermidade no céu? Não. Tem doença no céu? Não. Tem morte no céu? Não. Então a gente crê que quando nós pedimos isso, mesmo que o Senhor não faça, nós vamos continuar crendo que o Senhor vai fazer a obra completa na vida de todos que estão enfermos aqui, e entre eles na vida da Rebeca, que o seu coração vai bater conforme as batidas do céu, e nós cremos que o Senhor vai alinhar e curar a Rebeca completamente. E eu quero agradecer a essa casa, a essa igreja que na semana passada e retrasada levantou as suas mãos e intercedeu e orou pela Rebeca, que estava na UTI e agora está aqui pulando. Depois vou ter que dar uma correção nela, vou ter que puxar a orelha dela, que ela já está se empolgando demais. Está aqui pulando, mas pulando para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus, que é aquele que fez, faz e vai continuar fazendo aqui em nós e através de nós. Vamos aplaudir Jesus de verdade, Jesus? Dá um aplauso de verdade aí, irmão. Aleluia. Deus é bom demais. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Quero agradecer vocês, queridos. Como diz a palavra do Senhor, que a oração do justo muito pode ter seus efeitos. E eu tenho a plena convicção e a certeza que foram as orações. Sabe, meus irmãos, vocês sabem um pouquinho da minha história, sabem o que tem acontecido. E a gente sabe que é uma batalha espiritual, que o inimigo realmente tem tentado e tentou de novo tirar minha vida. Mas ele é um derrotado. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada, nós somos sarados, e nós vamos vivenciar milagres nesta igreja. Sabe, o Senhor tem nos convidado a darmos frutos do Espírito, mas também a desenvolver os dons do Espírito. E o dom de cura nesta casa será uma realidade. Todos aqueles que estão enfermos, nós temos um grupo que nós estamos orando todos os dias. E todos os dias eu tenho me lembrado de vocês. Todos os dias, até os dias que eu estava na UTI, eu não deixei de orar, não deixei de lembrar de vocês. E porque eu sei em quem tenho crido, nós sabemos que Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos, independente de onde nós estamos. Então eu fiz questão, mesmo que a gente não estava hoje aqui para ministrar tudo, mas eu fiz questão de vir aqui e agradecer vocês, a cada um que orou, ao coração de vocês. E nós vamos ver muitos testemunhos do que o Senhor está fazendo nas pessoas aqui desta casa. Nós cremos nisso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Para a honra e glória do nome dEle. O nome dEle será exaltado. Você pode aplaudir Ele, é o nome dEle. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com quem Ele é. E
muitos aqui irão dar testemunha aqui daquilo que Ele está fazendo, a obra completa de cura. Nós cremos em nome de Jesus. Amo vocês. Aleluia. Também te amo, gatinha. Vamos lá. Nos vemos em breve. João 21, versos 1 a 6. Eu vou ler aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos quem, gente? Simão Pedro, Tomé. Ó a turma. Simão Pedro, acabado de negar. Tomé tinha dúvida até se tinha nascido de verdade ou se não tinha. Ele está meio ali, né? Alguns conflitos, algumas dúvidas. Natanael, aquele que duvidou de Jesus lá atrás, quando foi chamado, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso seguinte: vou pescar. Quem que falou isso? Simão Pedro. E eles também disseram: nós vamos com você, nós também vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas, diga comigo, mas, naquela noite eles não pegaram nada. Ao amanhecer, eu amo isso, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Vocês pegaram alguma coisa? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram. Mas, diga comigo de novo, mas, agora é um mas diferente. Mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Até aqui por enquanto. Eu prometo que eu vou ser breve, mas diga comigo, mas eu prometo que eu vou ser breve, mas amanhã é feriado em Londrina. Vigília, eu sinto que eu estou me empolgando. Quantos aqui tem que trabalhar amanhã? Levante sua mão. Quantos aqui não tem que trabalhar amanhã? Levante sua mão. Quantos aqui tem que trabalhar amanhã, mas aguenta um pouquinho mais, só até meia-noite? Não, brincadeira. Vamos lá. O texto diz, esse texto de João 21 é uma continuidade daquilo que nós trabalhamos na semana passada. Para te contextualizar, você que não veio semana passada, o que acontece? Nós vimos lá em João 1, versículo 35 em diante, que Jesus, ele estava chamando seus discípulos e chegou nele um chamado Simão. Fale comigo para você decorar: Simão. Simão chega em Jesus, Jesus olha para Simão e do nada Jesus fala o seguinte: tu és Simão, filho de João ou filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que Jesus faz é muito esquisito. Ele chega em alguém que tem um nome e diz que essa pessoa vai ter outro nome. Mas nós entendemos semana passada que quando Jesus, ou quando Deus na palavra muda o nome de alguém, Ele não está só trocando algumas letras. O que Ele está fazendo é mudando ou prometendo que Ele irá mudar um destino. É por isso que você vai ver Deus encontrando com algumas pessoas e mudando o nome delas. Com Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel, e Simão, Pedro. Agora isso é muito interessante, porque, tudo bem, então Matt, você está falando que quando Jesus encontra conosco, Ele não muda só algumas letras, o que Ele está falando é que Ele vai mudar o nosso destino inteiro, é isso? É. Mas interessante nós entendermos que Simão, diga comigo, Simão de novo, Simão significa o quê? Vamos ver quem lembra da semana passada. Simão significa o quê, gente? Aquele que ouve. Simão significa aquele que ouve. Mas você sabe o que significa Pedro? Porque Jesus chegou em Simão, que é aquele que ouve, e disse: olha, hoje tu és aquele que ouve, mas tu serás chamado, ou seja, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar o teu destino, eu vou te transformar em Pedro. E a palavra Pedro, ela está ligada a palavras como pedra, rocha, constância, firmeza, inabalável. Uau!
Prepara para um glória aí. Então Jesus está chegando naquele que ouve, falando: olha, hoje até a gente se encontrar e se relacionar, você era apenas aquele que ouve, mas a partir do momento que você se encontra e se relaciona comigo, eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino, e eu te transformo numa pedra, rocha constante, firme e inabalável. Uau, uau. Agora o interessante é que em Mateus 16, Jesus chama os seus discípulos. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele pergunta uma pergunta muito capciosa. Ele pergunta assim: ei, discípulos, vocês que estão comigo todos os dias, o que é que o povo fala sobre mim? O que é que a grande multidão fala sobre mim? Aí os discípulos dizem: olha Jesus, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Veja, Jesus era um profeta, sim ou não? Sim. Mas Jesus era Elias? Não. Jesus era Jeremias? Não. Jesus era João Batista? Não. Por quê? Porque a grande multidão não sabe quem Jesus é. A grande multidão sabe o que Jesus faz. Ele fala como um profeta, ele cura como um profeta, ele se movimenta como um profeta, ou seja, ele é um profeta. A grande multidão conhece as mãos de Jesus, mas não conhece o coração de Jesus. Vocês estão tão silenciosos hoje, gente? O que está acontecendo? Vocês estão em silêncio? A grande multidão sabe que Jesus faz na vida de outros, mas dificilmente experimenta na sua própria vida, porque a grande multidão, ela está longe, ela está num evento, ela está numa conferência, ela está vivendo um momento, mas ela não está perto. Aí Jesus olha para os seus discípulos, e ele pergunta assim: e vocês, discípulos? Vocês que estão pertinho de mim, o que é que vocês falam que eu sou? Então o texto diz, lá em Mateus 16, que tem um homem que se levanta. Quem? Simão. Simão olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! E por que? E tudo isso é um resumo, hein? Da semana passada, até a gente chegar no que a gente vai caminhar hoje. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E por que isso é chocante, Matt? Porque eu não sei se você sabia. Me diz uma coisa, gente: Simão significa aquele que o quê? Que é aquele que o quê, igreja? Ouve. Simão é aquele que ouve. Mas você sabia, como eu disse na semana passada, que até esse momento a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes? Uau! Então, isso significa dizer que aquele que ouve não recebeu essa informação de alguém da terra. Obrigado por um uau, Mel. Obrigado por um uau, meu amor. Aquele que ouve, ele não estava só ouvindo o que a terra falava. Aquele que ouve, ele não estava só ouvindo a informação da notícia. Aquele que ouve, ele não estava apenas ouvindo o Instagram ou o YouTube. Aquele que ouve, ele começou a ouvir a voz do seu Pai que está no céu. Uau! E quando você começa a ouvir a voz do seu Pai que está no céu, ele começa a mudar o seu destino. Me prova isso, Matt. Prepara para o glória. Faz um favor para mim hoje, que você está muito tranquilinho. Cutuca alguém do seu lado. Cutuca alguém do seu lado. Isso. E fala: prepara para o glória aí. Vai, fala aí. Prepara para o glória. Isso. Você está muito silencioso. Prepara para o glória. Isso significa dizer que quando nós ouvimos do Senhor e começamos a nos relacionar com Ele, Ele vai mudando nosso destino. Me prova isso, Matt. Sim, porque em Mateus 16 diz que quando Simão, que é aquele que ouve, olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora o texto diz que Jesus olha para ele e fala: pois também te digo, tu és bem-aventurado, Simão, aquele que ouve, porque não foi carne e nem sangue que te informou, não, que te revelou. Sabe o que o povo está precisando aí fora, gente? Não é mais uma informação, é alguém que se levante com revelação. Vamos lá, igreja. A gente está cheio de informação no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. A gente está cheio de informação nas faculdades. A gente está cheio de informação no emprego, mas a gente está com quase nada de revelação, porque a gente vive num tempo que a gente quer tudo pronto, e revelação exige tempo.
A informação, em segundos você tem. A revelação, você tem que zelar por ela. Você tem que semear. Você tem que às vezes não ouvir nada, mas mesmo assim permanecer naquele lugar, porque você sabe que o Senhor vai falar com você, mesmo que o sistema não fale. A revelação diz respeito a você falar algo que talvez não é o natural na terra, porque o que a terra te dá é informação, mas o que o céu te dá é revelação. Vamos lá, gente, eu estou empolgado. O que a terra te dá, você consegue num clique. O que o céu te dá, você consegue através de joelho no chão, através de tempo, através de quebrar o meu eu, através de jejum, através de disciplina. Só que a gente vive num tempo em que a gente quer apertar o número 1 e daqui 15 minutos pegar pronto. É por isso que a gente está com muitas pessoas ótimas em informação, mas péssimas em revelação. Nós temos pessoas que estão voando, e veja que Jesus não fala para Simão: tu és bem-aventurado, Simão, porque não foi carne nem sangue que te informou, mas não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E quando você começa, o que eu falei? Que quando você começa a ouvir o seu Pai que está no céu, Ele começa a mudar o seu destino. E nessa hora Jesus olha para Simão e fala: pois também te digo, antes era tu és Simão, tu serás Pedro, tu és Simão, tu serás Pedro, mas agora que você está recebendo revelação, agora que você está gastando tempo, agora que você está deixando o Senhor falar diretamente com você, pois também te digo, tu és Pedro, eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino. Tu és Pedro, e sobre essa rocha, olha o que o texto diz: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, desligar na terra, desligado no céu. Em outras palavras, o que Jesus está falando para Simão Pedro, que agora é Pedro, agora está se tornando numa rocha constante, firme, inabalável, ei Simão, antes você era apenas aquele que ouvia, mas agora que você está recebendo revelação, a revelação está forjando quem você é, a revelação está transformando quem você é. A revelação, a informação, ela vem de fora, mas a revelação ela brota de dentro. Agora que você está, olha isso, agora que você está ouvindo a voz de dentro mais alto do que as vozes de fora, agora eu mudo o teu destino, agora eu mudo o teu nome, agora eu mudo. Você era apenas aquele que ouvia, mas agora você está se transformando numa pedra, rocha, constante, firme e inabalável, não porque você é o melhor, nem porque você acertou tudo, mas porque você está direto ligado na fonte da revelação. Uau! Aí o texto diz que Simão ouve isso, e veja, pense comigo, Simão agora está se tornando pedra, rocha constante, firme, inabalável. Uau! Me diga uma coisa, e é aqui onde nós paramos na semana passada, e nós vamos continuar por alguns minutos. Me diz algo, como é que você estaria se sentindo se você fosse a primeira pessoa na terra que teve a revelação de quem Jesus é? Imagina que você é a primeira pessoa na terra que ouviu do céu a palavra Cristo. Ninguém te falou, ninguém, não, eu ouvi numa, não, veio direto do céu. Como é que você estaria se sentindo? Me diz aí, gente, como é que você estaria se sentindo? Mateus 16, de cabeça, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Me diz aí, como é que vocês estariam se sentindo? Tem alguém que estaria empolgado aqui ou não? Muito. Tem alguém aqui que estaria tipo assim: pode vir o que vier, eu vou dar continuidade até o fim. Eu estaria assim, rapaz, ninguém ouviu o que eu estou ouvindo do Senhor, meu Deus, pode vir o que vier. E aí a gente entra na nossa mensagem de hoje, e o tema da nossa mensagem de hoje é: até que Ele venha.
Porque na semana passada o tema da nossa mensagem foi firmados na... Onde, gente? Firmados onde? Na rocha. Mas hoje é até que Ele venha. Por quê? Porque é muito fácil você ficar firmado na rocha durante uma estação da sua vida. Difícil é você permanecer firmado nela quando as tempestades vêm. É isso que é difícil, na verdade. Vamos ser honestos, gente. A gente bota uma cara de crente, entra de mão dada aqui com o nosso cônjuge, mas a gente quebra o pau dentro de casa. Ah, bonitinho. A gente vem aqui com os nossos filhos. Ai, não faz isso, mas rapaz. A gente aqui canta louvores, mas no trânsito. Oh. A gente aqui dá testemunho, mas lá fora. O difícil é a gente permanecer firmado na rocha, não num culto, mas quando o culto termina. Mas ele não termina, Matt? Não, ele continua onde você está. Então por que você está falando lá fora o que você não falaria aqui dentro? Por que é que nós reagimos lá fora de uma forma diferente do que nós reagiríamos aqui dentro? Porque nós ainda temos uma mentalidade de que nós estamos fazendo algo para alguém daqui nos ver. Ai. A gente ainda acredita que a gente está fazendo algo aqui e aqui a gente tem que ter uma postura diferente. Quem disse? Então quer dizer, Matt, que eu posso falar palavrão lá fora e falar palavrão aqui dentro? Não, quer dizer que você não pode falar aqui dentro, mas também não pode lá fora. Então quer dizer que aqui eu posso ser fiel ao meu dízimo, mas eu posso roubar imposto do governo? Não. Você pode ser fiel ao seu dízimo, mas você não pode roubar imposto do governo. Mas eu não concordo com o governo, eu também não em muitas coisas, mas Jesus não perguntou minha opinião. Ele disse para eu honrar as autoridades da terra. É porque ainda a gente está se baseando muito em informação, em pouca revelação. A gente ainda acha que o nosso sustento vem dessa terra e não do céu. A gente ainda acha que a nossa esperança vem dessa terra e não do céu. A gente ainda pensa que é uma nova informação. Não, porque vai mudar o governo, agora tudo vai melhorar. Será, irmão? Porque agora eu tenho uma informação privilegiada. Nós somos uma igreja que busca uma revelação privilegiada. Uma revelação que muitas vezes contraria a informação. A informação que a multidão tinha sobre Jesus era: ele é João Batista, ele é Elias, ele é João Batista, ele é Neemias, ele parece um profeta. Mas a revelação que o céu tinha era: ele é o Cristo. E a revelação da terra contrariava, olha isso, pega isso para a sua vida. A revelação da terra contrariava, a revelação do céu contrariava a informação da terra. Vamos de novo. A revelação do céu que Pedro estava tendo era diferente da informação da terra. A minha pergunta para mim e para você é: onde está a igreja corajosa que não vai entrar na informação que a terra está dando, mas vai se moldar baseado na revelação que o céu está dando? Onde está a igreja que vai ter coragem de dizer: se a terra está falando o contrário, eu não me movo pela terra, eu me movo pelo céu, eu vou me basear naquilo que o Senhor está falando sobre a minha família. Se na mídia está bombando ideologia de gênero, eu vou crer no que a palavra ensina sobre criação de filhos. Se a informação que eu tenho é que as famílias hoje 50% estão terminando em divórcio, eu vou crer que na minha casa vai ser diferente, eu vou crer que na minha família vai ser diferente, eu vou crer que mesmo que a gente tenha problemas, a gente vai, como a palavra fala, um ferro afiando o outro, mas a gente vai permanecer firme e juntos até que Ele venha. Amém. Oh, aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio numa igreja viva, uma igreja que é cheia de expectativa, uma igreja que vem para cá com fome e sede, uma igreja que está entendendo que isso aqui não é só mais uma reunião, é um momento que a gente está beijando o céu e a terra, é um momento que a terra está encontrando o céu, mas que isso não termina aqui, isso continua, porque o culto não acaba, ele só muda do quê? De ambiente. Aí, Simão, agora Pedro, recebe a revelação de quem Cristo é. Vamos pegar o Pedro, que já é Pedro. Pedro, vem cá. A gente tem um que já é Pedro, e esse corta a orelha. Vem, Pedro, vem. Esse corta a orelha mesmo. Pedro acaba de receber a revelação de quem Cristo era. Rapaz, você está empolgado, Pedro? Empolgado aí, Pedrão? Cadê a torcida de Pedro aí, gente? Pedrão tá voando. Pode vir o que vier, eu vou continuar até que ele venha, né, Pedrão?
pode vir o que vier, vamos tocar o terror aí, vamos evangelizar, nós vamos sair curando o enfermo, nós vamos sair ressuscitando o morto. A gente acabou de ter revelação que Jesus é o Cristo. Cara, você acabou de receber essa revelação. Ninguém na terra nunca ouviu isso, você foi o primeiro, e mais do que ouvir, você correspondeu. Porque muitas vezes nós estamos até ouvindo, mas porque aquilo é diferente do que a terra nos fala, a gente não está correspondendo. Olha isso. Às vezes Deus nos manda, vai e faz isso, mas a gente olha e ninguém está fazendo. Às vezes a gente tem uma impressão, não precisa Deus descer e falar, meu filho amado. Não, aquela impressão. Vai por aqui, vai por ali. Não fala isso. Eu sei que você tinha todo o direito de se vingar, mas não se vinga. Obrigado por um amém meio quieto ainda. Eu sei que você tinha todo o direito de pagar com a mesma moeda, mas dá outra face. Só que a terra me ensina ao contrário. Será que isso é de Deus mesmo? O grande lance não é só sentir, o grande lance é corresponder. Aí esse homem vem e corresponde, ele fala, tu és o Cristo. Jesus, ei, tu és Pedro, eu estou mudando teu nome, estou mudando teu destino, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você será usado como uma voz para edificar a igreja aqui na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o cara está pegando fogo, ele está esperando o próximo momento que ele vai poder sair tocando terror, irmão, sem medo do que vão achar, sem medo do que vão pensar, ele está pronto para ir com tudo. Mas você sabe o que acontece com Pedro alguns versículos depois? Pedro, empolgado ainda, Pedro. O cara tá lá pegando, olha que esse Pedro é Pedro. O cara tá pegando fogo mesmo. Mas alguns versículos depois, fale comigo, gente, bem empolgado. Pedro! Empolgado, igreja. Pedro! Nega Jesus. Pô, meu velho, ô louco, Pedro, você estava no auge da jornada ministerial, estava tudo dando certo, você estava falando, eu vou até que ele venha. Ele falou que vai, mas até que ele venha eu vou continuar até o fim. Mas agora você nega ele? Fui moleque. Você pisa na bola dessa forma? E o pior é que ele tinha te avisado que você ia fazer isso mesmo. Não é uma coisa nova, ele já tinha falado, você vai me negar. E ele vai negar. Aí o texto vai dizer que Pedro se sente tão mal por ter negado e falhado com Jesus. E aí nós entramos nesse texto que nós lemos, que Pedro se sente tão mal. Sabe o que o texto de João 21, depois você medita em João 21 na sua casa, mas olha que interessante, o texto de João 21 fala que Pedro fica tão mal, que ele havia tirado a sua túnica e estava nu. Aquele pano da dança, tem alguma coisa que a gente pode usar de túnica aqui para esse Pedro? Eu vou ter que jogar no chão, não? Vou pegar ali ó, pronto. Eis que temos uma túnica colorida como a de José, meu amigo. Oh, louco, isso é uma túnica boa. Como é que nós vamos botar essa túnica em você, Pedro? Assim. Olha Pedro, com sua túnica única. Irmãos, eu não sei se você sabia, mas se você pesquisar, pesquise de Gênesis a Apocalipse. Se não todas, quase todas as vezes que a palavra está falando sobre túnica, ela está falando sobre 4 coisas. Anote isso, fale comigo, chamado, ministério, autoridade e identidade. Então Pedro, ele carregava a sua capa, assim como Elias, assim como outros, e essa capa dizia respeito ao seu chamado, à sua identidade, à sua autoridade. E o maluco disso é que o texto diz que Pedro estava há alguns versículos atrás pegando fogo, agora ele nega Jesus, e para piorar, ele se sente tão mal,
que olha o que ele faz com a sua túnica. Joga lá embaixo. Pedro, ele se sente tão mal por ter pisado na bola, que ele joga fora o seu chamado, a sua identidade, a sua autoridade. Mas ele não teve a revelação? Teve. Mas ele não acertou sobre Jesus? Acertou. Mas e agora? E agora? A grande verdade é que todos nós, assim como Pedro, passaremos em um momento em que às vezes a gente está no auge, mas por causa de um erro, a gente começa a querer desistir daquilo que Deus nos deu. A gente começa a querer desistir porque é difícil, porque a gente erra, porque a gente pisa na bola. E o texto diz que Pedro havia tirado a sua túnica, estava nu, ou seja, ele tinha jogado fora aqui, seu chamado, seu ministério, sua autoridade, a sua identidade estavam agora no chão. Aí, para piorar, o texto diz que Pedro falou o quê? Vamos pescar. Vamos pescar. Agora me responde uma coisa, gente. Olha na bolotinha dos meus olhos. Olha na bolotinha dos meus olhos. O que é que Pedro fazia antes de encontrar com Jesus? Pescava peixes. Aí Jesus encontra com ele e fala: ei, você não vai mais pescar peixes, você vai virar o quê? Pescador de almas, pescador de homens. Mas Pedro, por pisar na bola e por não se sentir digno, sabe o que Pedro faz? Ele começa a querer voltar naquilo que ele fazia antes. Ele começa a querer se envolver com aquilo que ele fazia antes. Ele começa a querer recuar para aquilo que ele fazia antes, porque isso que ele está fazendo agora é difícil demais, porque isso que ele estava tentando fazer é difícil demais, e ele não está dando conta. Então ele começa a desistir de coisas que o Senhor confirmou que era para ele permanecer. Uau! Ele começa a abrir mão de coisas que ele sabia que eram para ele. Por quê? Porque é isso que o erro faz com a gente. Sabe qual que é a grande verdade sobre o pecado? O pior do pecado nem é a consequência humana dele. O pior do pecado é te afastar de onde você deveria estar. Pedro não deveria estar no mar voltando a pescar peixe. Pedro não deveria estar nu, abrindo mão do seu chamado, ministério, autoridade, identidade. Ele deveria estar correndo atrás de gente. Ele deveria estar resgatando pessoas, transformando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas. Mas agora, porque ele pisou na bola, ele começa a querer voltar àquilo que ele fazia antes. Não diferente de nós, que quando nos machucamos, acabamos olhando para coisas lá atrás que a gente nem deveria estar mais olhando. Acabamos pensando: mas será que eu deveria ter aberto mão disso mesmo? Porque agora parece que está dando errado. Aí ele diz: não, tudo bem, já que esse negócio de ser discípulo, já que esse negócio de ir até o fim não deu certo, eu vou voltar a fazer o que eu era bom na força do meu braço. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu era bom, porque, veja, historiadores dizem que a família de Pedro era uma família de pescadores, ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo, eles eram bons nisso. Aí o texto diz que o Pedro fala assim: vou pescar. Vou pescar. Eu vou pescar. E olha que lindo isso, gente. Os outros discípulos falaram, sabe o que? Nós vamos contigo. Agora olhe na bolotinha dos meus olhos. Está vendo como é importante a decisão que você toma frente aos seus liderados? Está vendo como é importante a decisão que você toma frente à sua família? E é por isso que quando eu falo que aqui na igreja Ignis nós não temos apenas membros, nós temos líderes. Todos nós vemos como todos nós vemos como líderes, nem que sejam líderes da sua própria vida. Mas eu não lidero nada. Mas você pode liderar o seu tempo e tirar 15 minutos por dia para orar. Aleluia. Pelo menos o nosso tempo a gente pode liderar. Agora veja como é importante a liderança
como ela se move, os outros se movem também. Então, enquanto Pedro estava com a capa, eles estavam, nós estamos juntos, Pedro. Mas quando Pedro começou a querer desistir, nós vamos desistir também. Me diz uma coisa, Natanael, de acordo com a palavra, tinha errado com Jesus? Não. Mas por que ele está fazendo a mesma coisa que Pedro? Me diz uma coisa, os outros discípulos, com exceção de Pedro e de Judas, há algum relato de que nessa hora eles haviam errado com Jesus? Não. Não. Mas por que é que eles estão fazendo a mesma coisa que Pedro? Porque Pedro exercia liderança sobre eles. E o fato de Pedro liderar, o líder pode te levar para os lugares altos, mas também para os lugares baixos. É por isso que eu sempre digo, nós vamos errar com você, mas nós estamos progredindo. O nosso intuito não é permanecer no erro, o nosso intuito é pedir perdão, levantar e tentar de novo. Mas Pedro nessa hora não está assim, ele está querendo desistir de tudo, e ele fala, eu vou voltar a pescar. Aí sabe o que ele faz? Ian, Leandro, vem aí, Leandro, vem Ian, vamos voltar a pescar, vamos pescar com esse cara aí, afinal a gente é pescador. Sobe aí, gente, sobe aí, Leandro, Ian. Pedro, fica no meio dos caras aí, porque você é o líder, Pedrão, você que vai liderar. Vamos lá, pega a rede aí, gente, vamos jogar do lado esquerdo lá, 1, 2, 3 e joga, e vai puxando, vai puxando. Você pegou alguma coisa aí? O quê? Pera aí, eles sabiam o que estavam fazendo, eles eram profissionais da pesca, eles estavam no lugar certo, na hora certa, eles sabiam. Não, tem alguma coisa errada, vamos pegar a rede de novo, 1, 2, 3 e joga, e puxa, agora foi. Não, vocês não pegaram nada de novo. O texto fala que eles passam a noite inteira e não pegam nada. Agora me diz uma coisa, como é que você estaria se sentindo se você fosse Pedro agora? Derrotado. Que mais, gente? Fracassado. Decepcionado. É assim que esse homem está. E eles estão fracassados, decepcionados, desistentes, desiludidos. Acabou a esperança. Por quê? Porque Jesus foi embora, morreu. O nosso chamado, ministério, autoridade, identidade, a gente não deu conta não. Fomos voltar a fazer o que a gente era bom. Nada. Como é que você estaria se sentindo se você fosse Pedro agora? Mas sabe o que é lindo? O que é lindo é que Pedro poderia ter tentado resolver a sua vida assim como Judas fez, mas ele escolheu esperar. Ele escolheu esperar, e não é o que está na palavra não, mas eu acredito que dentro dele ainda tinha uma fagulha. Vai que é verdade, vai que aquela promessa que ele fez é verdade, é contra tudo a informação, mas vai que aquela revelação era isso mesmo. Vai que aquilo que ele falou realmente vai se cumprir. Eu não sei, mas mesmo querendo desistir, mesmo fazendo errado, eu não vou tirar minha vida não. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar mais um pouco, porque pode ser que essa promessa se cumpra, pode ser que essa palavra se cumpra. Então quer saber, eu não estou vendo isso com os meus olhos naturais, a terra me fala o contrário, mas vai que ele realmente está vindo. Será que vale a pena esperar até que ele venha? Será que vale a pena esperar até que essa promessa se cumpra? Será que vale a pena esperar até que ele venha? E o texto diz que eles passam a noite inteira e não pegam nada. Mas, diga comigo, mas João 21 fala que então, logo pela manhã, Jesus aparece na praia.
Isso me faz lembrar um texto que diz que talvez o choro dure uma noite inteira, mas a alegria que é Jesus, Ele sempre vem pela manhã. Ele sempre vem pela manhã. Ele sempre vem pela manhã. Então, a pergunta certa a fazermos não é: será que a alegria vem pela manhã? A pergunta certa a fazermos é: quantos são aqueles que vão permanecer a noite inteira até que amanhã chegue? Quantos são aqueles que vão se levantar e dizer: eu vou permanecer até que Ele venha? Pode estar uma escuridão terrível, pode estar uma desgraça, a minha vida empresarial pode estar terrível, a minha vida familiar pode estar terrível, a minha vida ministerial pode estar uma terrível de uma escuridão, mas quer saber? Se o Senhor prometeu, eu vou permanecer até que Ele venha. Se o Senhor me deu uma palavra, eu vou permanecer fiel nela até que Ele venha. E se não se cumprir, não tem problema. A minha maior alegria é encontrar com Ele quando Ele voltar e dizer: no que dependia de mim, Jesus, eis-me aqui. Eu dei o meu tempo, eu dei os meus recursos, eu dei aquilo que eu tinha para te amar, para te servir. E se vier coisas boas, eis-me aqui para receber. Mas se a madrugada estiver demorando, se a noite estiver demorando, eu vou permanecer, porque eu sei que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria que é Jesus, Ele sempre vem pela manhã. 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 Jesus aparece na praia, e olha o que é lindo, que quando Jesus aparece na praia, o texto de João 21, versículo 3, eu acho, abre para mim, por gentileza. Ah, que coisa linda. Texto de João 21, versículo 4. E ao romper do dia, eu gosto da versão que diz: e logo pela manhã, Jesus estava na praia. Mas, olha isso, mas os seus discípulos não reconheceram que era Ele. Por que eles não reconheceram, Matt? Porque eles ainda estavam enfadados com o fracasso deles. E quando você foca no seu fracasso, você para de ver o Senhor onde Ele realmente está. Uau! Meu Deus! Quando seus olhos estão na terra, você para de ver o que está no céu. Mas quando Jesus chega, Jesus lhes chamou e disse: filhos! Olha que coisa linda. Jesus não chama eles pelo erro deles, mas chama pela identidade deles. O sistema religioso ia dizer: fracassados, incompetentes, desistentes, medrosos. Mas Jesus, fale comigo, mas Jesus, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Então faz o seguinte: pega essa mesma rede, e agora nós vamos jogar do lado direito. 1, 2, 3 e joga, e segura, porque agora parece que tem algo diferente. O que está acontecendo? Tá o quê? Pesado. Tá o quê, Pedro? Tá pesado. Tá pesado? Começa a puxar aí, gente. Começa a puxar aí, gente. Começa a puxar aí, gente, porque, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? O barco está enchendo. O barco está enchendo. O barco está enchendo, vai puxando, faz força porque está pesado, vai puxando, e não para de puxar não, porque o texto diz que chegou um ponto em que tinha tanto peixe, estava tão pesado que eles já não estavam mais dando conta,
E o que você quer dizer com isso, Matt? O que eu quero dizer com isso é que quando nós permanecemos com Ele até que Ele venha, independente de qualquer coisa, as palavras do Senhor se cumprirão, as promessas do Senhor se cumprirão. Até que Ele venha é a postura que nós precisamos cumprir. Agora, cumprir a promessa é Ele que faz. E Ele pode tirar peixe de onde não tem, pode tirar pão de onde não tem, Ele pode tirar provisão de onde não tem, Ele pode tirar alegria de onde não tem, Ele pode tirar renovo de onde não tem, Ele pode tirar cura de onde não tem, Ele pode tirar esperança de onde não tem, Ele pode tirar paz de onde não tem. Assim como esse mar não tinha peixe nenhum, mas quando eles voltaram a ouvir a voz de Jesus, o barco começou a encher de provisão, a alegria começou a voltar, o ânimo começou a voltar, há uma restauração aqui acontecendo, há um destino aqui sendo transformado novamente, não porque eles acertaram tudo, nem porque eles foram os melhores, mas porque eles escolheram permanecer até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Aí agora o barco está cheio, e o texto diz que o discípulo a quem Jesus muito amava, olha para Pedro aí, João, e fala assim: Pedro, é Jesus. Pedro, o único que tem poder para fazer isso. Pedro, em outras palavras, Ele veio. Nós permanecemos, o que a gente queria era continuar até que Ele viesse. Ele veio. Pedro, Ele veio. Ele falou e agora Ele está cumprindo. Ele veio. E Ele não só veio, mas Ele trouxe com Ele toda a sua essência, toda a sua provisão, toda a sua alegria. Pedro, Ele veio. Ele veio, Pedro. A gente passou a noite inteira e não pegou nada, mas Ele veio. A gente estava no meio da nossa desgraça ministerial, mas Ele veio. A gente estava no meio da depressão, mas Ele veio. A gente estava tendo crise de ansiedade, mas Ele veio. A gente estava com a família desestruturada, mas Ele veio. A gente estava com medo de tudo, mas Ele veio. A gente estava no meio do caos econômico, mas Ele veio. E Ele veio, e Ele veio. A terra dizia que não, a morte dizia que não, mas Ele veio. As situações diziam que não, as informações diziam que não, mas Ele veio, porque uma igreja que permanece até o fim, até que Ele venha, não é uma igreja que está firmada nas suas informações, mas tem uma convicção da revelação que a palavra diz. Então a noite pode passar inteira, mas se Ele disse que viria, Ele virá. Se Ele disse que faria, Ele fará. O nosso papel não é manipular Deus, o nosso papel é permanecer até que Ele venha. O seu papel não é tentar na força do seu braço mudar a sua família, é permanecer fiel a Jesus até que Ele venha e transforme tudo. Seu papel não é ficar que nem um maluco, trabalhando 24 horas por dia, correndo atrás de dinheiro, esquecendo de todas as outras coisas. Seu papel é permanecer sim, fiel no seu trabalho, fiel naquilo que Ele te deu, mas sabendo que quem vai trazer é Ele, e você vai permanecer fiel até que Ele venha. Aí sabe o que o texto diz? Que quando Pedro ouve que era Jesus, olha o que o texto diz. Então Pedro, ouvindo que era Jesus, ouvindo que era Jesus,
tomou a sua túnica de volta, tomou o seu chamado de volta, tomou o seu ministério de volta, tomou sua autoridade de volta, tomou a sua identidade de volta, porque ele está entendendo, peraí, esse negócio de ministério nunca foi sobre mim, sempre foi sobre ele. Esse negócio de chamado na força do meu braço eu não dou conta, mas quando ele vem, esse negócio de ministério, eu sei que Deus me chamou, eu sei, mas é difícil, mas quando ele vem, a minha saúde está debilitada, mas quando ele vem, a conta bancária está vermelha, mas quando ele vem, a minha família está toda destruída, mas quando ele vem, aí o ministério não é na força do meu braço, é na dele. Aí o chamado não é naquilo que eu quero fazer, é no que ele quer que eu faça. A minha alegria não depende mais das circunstâncias terrenas, mas depende em quem eu estou firmado. Aí o texto diz que Jesus encontra com Pedro, e agora Pedro já está devidamente trajado, com a sua túnica. E sabe o que o texto diz? Que então Jesus vai conversar com ele, e meus discípulos, vocês estão liberados, mas Pedro fica. Então Jesus vai conversar com Pedro, e aqui eu termino. Quando Jesus vai conversar com Pedro, veja, Jesus não pergunta, e aí Pedro, você está pronto? E aí Pedro, será que agora vai? E aí Pedro, será que você vai levantar e deixar de ficar tropicando o tempo inteiro? Pedro, será que você vai entender o que eu te chamei para fazer? Não! Jesus não pergunta nada relacionado aos atos de Pedro, mas pergunta relacionado ao coração de Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E mais uma vez, Pedro, tu me amas, Pedro? E pela terceira vez, Pedro, tu me amas, Pedro? E o texto diz que então Pedro, olha na bolotinha dos meus olhos, então Pedro, movido por uma profunda tristeza, olha para Jesus e fala: tu sabes, Jesus, tu sabes, Jesus, tu sabes, Jesus, tu sabes que eu te amo, tu sabes, Jesus. Então sabe que Jesus fala para ele? Então Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Traduzindo, Pedro, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volta para o lugar, Pedro, que os teus méritos não te colocam, mas a minha graça te coloca. Volta para o lugar, Pedro, que a sua habilidade não te coloca, mas o meu favor te coloca. Pedro, volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer, porque pode estar a noite inteira, pode estar na desgraça, pode estar sendo preso, pode estar sendo chicoteado, pode estar apanhando, pode estar chorando, mas não existe melhor lugar para você estar do que na minha presença. Não existe lugar melhor para você estar do que firmado até que Ele venha. Agora me diz uma coisa, igreja, quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava? Mas quantas vezes Pedro negou Jesus? Espera aí, Jesus perguntou quantas vezes ele o amava? 3. Mas quantas vezes ele negou Jesus? 3. Veja, há uma palavra que diz, Alisson, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, se essa palavra fosse cumprir agora, Jesus deveria ter perguntado 4 vezes. Porque superabundar significa ir além, ser a mais. Mas Jesus pergunta quantas? Então essa palavra não se cumpre ainda. Agora a pergunta que eu te faço é: por que é que Jesus pergunta
3 vezes se Ele o ama. Jesus poderia ter perguntado 7, que é o número da perfeição, se Jesus tivesse focado nos atos dele. Jesus poderia perguntar 10, que é o número da completude, se Jesus tivesse interessado que nessa hora Pedro fosse uma obra completa. Mas Jesus pergunta 3. Por que é que Jesus pergunta 3 vezes? Não 10, não 7, não 4, mas 3. Fale comigo bem baixinho, bem baixinho. 3. Por que 3? Vamos lá. Se não todas, isso eu falei para você na sua mesa de casa. Se não todas, quase todas as vezes que Deus usa o número 3 na palavra. Quantas vezes você teve parada cardíaca mesmo? 3. Se não todas, quase todas as vezes que Deus usa o número 3 na palavra, Ele está falando sobre uma coisa. Fale comigo, para você decorar isso mesmo. Fale comigo. Continuidade. Não, fala de verdade. Continuidade. Fala de verdade aí, continuidade. Me prova, Matt, vamos para Gênesis. Você sabe que Deus cria no terceiro dia? No terceiro dia Deus cria as plantas, que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que permanecem assim em continuidade. Vem comigo, quando a terra estava totalmente devastada lá em Noé, você sabe quantos filhos homens de Noé edificaram a terra, dizendo que a terra não acabava lá, mas que teria continuidade? Me diz uma coisa, quando Jonas estava desistindo do seu chamado, do seu ministério, ele é lançado no mar, e um grande peixe o engole. Quantos dias e quantas noites Jonas passa dentro do grande peixe? Dizendo que seu chamado não tinha acabado, o ministério não tinha acabado, mas que teria continuidade. 3. Me responde uma coisa, gente, olha aqui na bolotinha dos meus olhos, olha na bolotinha dos meus olhos, eu estou ficando muito empolgado. Me diz uma coisa, quando Jó estava se coçando com cacos de telha, porque ele havia perdido praticamente tudo, seu corpo estava totalmente enfermo, você sabe quantos amigos de Jó foram conversar com ele inicialmente? E depois disso ele entendeu que a vida dele não acabava ali, mas que teria continuidade. Me responde uma coisa, quantos anos tem de duração, de execução, o ministério de Jesus aqui na terra? Que não terminou nele, mas que permanece vivo na igreja e através da igreja. E me diz uma coisa, gente. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, e muitos disseram: acabou o chamado, acabou o ministério, acabou a autoridade, acabou a identidade. Me diz uma coisa, igreja, em qual dia Jesus ressuscita dentre os mortos, dizendo que nem os cravos, que nem a cruz, que nem Satanás, que nem potestade, mas nada iria impedi-lo de dar continuidade. Então, quando Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes se Pedro ama, em outras palavras, ele está dizendo: Pedro, hoje eu não te pergunto 7, que é o número da perfeição, porque perfeito você só vai ser na glória. Pedro, eu não te pergunto hoje 10, que é o número da completude, porque uma obra completa, Pedro. Mas Pedro, hoje eu te pergunto 3 vezes se tu me amas, porque não importa se você está no momento mais alto ou mais baixo da sua jornada, não importa se está tudo indo bem ou tudo indo mal, não importa se você está voando ou está rastejando, não importa se você está dando tudo certo ou nada certo. O que realmente importa na caminhada comigo, Pedro, é que você continue, e continue, e continue, e continue, e continue, até que Ele...
até que Ele venha. E hoje o que nós vamos fazer agora é cear. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, obrigado Espírito Santo, verso 23, sabe o que ele fala? Oh Jesus, Tu és maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 11, abra na sua Bíblia, vale a pena. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Ah, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele